que a gente já sabe? A gente viu lá num teorema anterior que se eu tenho então uma reta transversal um par de retas, né, uma reta T transversal um par de retas R e S, então se um par de ângulos alternos internos é congruente, então as retas R e S são paralelas. Será que vale a volta? Ou seja, será que vale se R e S são paralelas, então os pares de ângulos alternos internos têm que ser congruentes? Então a resposta para essa pergunta é sim, sim, também vale a volta. Então se a reta R e S são paralelas, então os ângulos 1 e 2, que são alternos internos, têm que ser congruentes, tá? Então a nossa hipótese nesse caso aqui é que as retas R e S são paralelas. E a nossa tese, que é o que eu quero mostrar, é que os ângulos 1 e 2 são congruentes, né? Tem a mesma medida. Então é isso que eu quero fazer, tá? Como que a gente pode demonstrar? Bom, como a maioria dos resultados que a gente está fazendo aí, por absurdo é uma boa ideia, tá? Então vamos supor então que esses ângulos não são congruentes, tá? Então se eles não são congruentes, significa que a medida deles é diferente. Então eu vou ter que supor um dos dois maior, tá? Então eu vou supor o 1 maior que o 2. Não, o 1 menor que o 2, tá? Então vou supor o 1 menor que o 2. O caso 1 maior que o 2 é análogo, a mesma ideia, tá bom? Então vamos lá. Então supõe por absurdo que o ângulo 1 é menor que o ângulo 2. Tá? Beleza. Então, quer dizer o que, pessoal? Então, veja só. O ângulo 1 é o menor. Então, eu posso vir aqui, ó, o ângulo 1 é menorzinho. Então, se eu quisesse marcar o 1, veja só como que eu vou fazer aqui com a caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho o ângulo 1, tá? Que é menor. Então se o ângulo 1 é menor, então eu posso pegar esse ângulo e colocar aqui dentro do ângulo 2, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, um certo ângulozinho aqui que é menor. Então esse aqui é o que vai ser igual a 1, tá? Eu peguei a medida do 1 aqui. Então, pela construção lá, pelo axioma da construção do ângulo, né, a gente pode fazer isso. Então, eu posso construir um ângulo aqui. Então, eu vou ter a existência de uma nova reta aqui, ó. Uma nova reta. Tá? Tá bom? E esse ângulo em azul ali tem a mesma medida do ângulo 1. Tá bom? Que a gente chamou, então, de ângulo 3. Então, não vou representar ali, porque senão vai ficar muito em cima. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo 3. Bom? Então, como o 1 é menor que o 2, eu posso fazer isso. E essa reta que a gente construiu, eu vou chamar de U. Tá? Então, tá? Só lendo aí, foi isso que a gente fez, essa construção. Então, a gente considera a reta U, tá? Tal que a reta U passa por um mesmo ponto aqui de interseção, né, que a gente chama aqui de P. Então passa por o ponto P, é transversal, com T transversal a U e a S, né, ao parzinho U e S, é transversal porque são pontos distintos, perfeito, sem problema. De tal forma então que os ângulos 1 e 3 são congruentes, tá bom? 1 e 3 são congruentes. Beleza. Se o 1 e 3 são congruentes, então 1 é congruente ao 3. Então isso aqui implica o quê? Que as retas U e S são paralelas, pelo teorema que a gente viu antes, né? Por quê? Porque esse 3 e esse 1, quando eu esqueço a reta R, eu olho só aqui para a reta U e S, e olho para esse par aqui, 1 e 3. São ângulos alternos internos. Então, se um par de ângulos alternos internos são congruentes, então as retas são paralelas. Então, quer dizer que as retas U e S são paralelas.
Tá ok? Então temos aqui duas retas paralelas, U e S. Beleza. Mas aqui a gente chegou num absurdo. Por quê? Porque por hipótese, então, a gente tem já que R e S são paralelas. Então o que a gente chegou? A gente chegou que R é paralela a S, U é paralela a S e qual é a interseção? R inter U é igual ao ponto P. Então veja só, o que eu estou chegando? Eu estou chegando então, uma vez fixada a reta S, o ponto P está fora dela, certo? Tem o S e aqui o ponto P. O ponto P está fora da reta S. Então, eu estou então com duas retas que passam pelo ponto P e são paralelas à reta S. Bom, isso contradiz o axioma das paralelas, né? O axioma das paralelas diz que existe uma única reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta S. Aqui eu tenho duas. Então é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Então o absurdo surgiu do fato de eu falar que o ângulo 1 é menor que o ângulo 2. Tá? E se o ângulo 2 fosse menor? Aí, ao invés de construir aqui no ângulo 2, eu construiria aqui no ângulo 1. Teria uma outra reta aqui, só que agora aqui embaixo. É o jeito que a gente mostra o outro caso, né? O caso em que o ângulo 1 é maior que o ângulo 2. Bom, então, pessoal, esse próximo exercício aí traz também aquela pergunta que a gente pode fazer também. Porque a gente viu lá aquele teorema de que se eu tivesse, então, um par de ângulos correspondentes, congruentes, então as retas eram paralelas. E agora, né? Então, se eu tenho duas retas paralelas, RS e T transversal a elas, então eu consigo garantir que os ângulos correspondentes, por exemplo, 1 e 3 aqui, são congruentes? A resposta é que sim, são também congruentes, tá? Como que eu posso mostrar de modo direto? Bom, por modo direto, o que eu tenho? Esse é um exercício bem simples, pessoal. Vejam só, de modo direto, o que a gente já sabe do teorema anterior? Se R e S são paralelas, então o ângulo 1 e 4 são congruentes. Então são congruentes. Beleza, isso que a gente sabe do teorema anterior. Bom, o 4 e o 3 eles são opostos pelo vértice. Então quer dizer que o 3 é congruente ao 4 por serem opostos pelo vértice. Ok? Então, consequentemente, se 1 é congruente a 4, 4 é congruente a 3, então 1 é congruente a 3, ou seja, o par de ângulos correspondentes são congruentes. Tá? Aí eu acho que eu fiz por absurdo, né, nas notas de aula, também é uma opção. Né? Eu poderia supor aí que o ângulo 1 e 3 são diferentes. Mas aí eu chegaria, né, também por um absurdo, porque o 3 e o 4, né? O 1, eu sei que o 1 e o 4 são iguais, são congruentes. Eu estou supondo que o 1 e 3 são diferentes, o 3 e o 4 são iguais por serem opostos pelo vértice, então aí dá o absurdo. Tá? O mais simples é essa ideia que eu falei. O 1 é congruente ao 4 pelo teorema anterior, tá? E o 4 é congruente ao 3 por serem opostos pelo vértice. Então, consequentemente, o 1 é congruente ao 3. Acabou.